Abençoados, eleitos irmãos da graça de Deus, estamos aí de volta, né? Uma tarde abençoada de sábado para todos vocês. Eu venho aqui fazer, né? Não é nem um estudo, mas é uma reflexão, né? Uma reflexão muito importante que muitas pessoas precisam ouvir, precisam saber. Então peço a vocês que compartilhem esses vídeos aí. Eu venho aqui para responder uma irmã. Uma irmã me fez uma pergunta, né? Eu respondi a ela lá. Nós estávamos numa conversa no WhatsApp. Eu respondi ela lá e preferi fazer um estudo sobre, né, essa nossa conversa. Porque assim como ela fez essa pergunta para mim, muitas pessoas se perguntam, mas muitas pessoas não têm, às vezes, coragem de perguntar, né, para mim, né? Eu já pedi várias vezes. Se vocês têm dúvida de alguma coisa, manda mensagem para mim. Faça suas perguntas. Eu queria saber sobre isso. Como é que é aquilo? Eu ainda não entendi isso. Eu já pedi várias vezes. Grava áudio, manda para mim. Ou grava vídeo, manda para mim. Fazendo suas perguntas. Que eu vou estar fazendo vídeo respondendo você. Você não quer aparecer? Tem vergonha? Faz áudio. Essa irmã mandou um áudio. Eu vou botar o áudio dela. Eu não vou aqui... vou preservar aqui a imagem dela. Não vou mostrar quem é essa pessoa. Mas ela fez. Ela mandou o áudio. Fez a pergunta. E eu vou transformar isso em vídeo. Porque assim que eu ajudei ela, dei uma reflexão para ela, mostrando que o tal pastor, né, que ela visitou está errado. Eu vou estar fazendo esse vídeo, vou estar mostrando para muitas pessoas que têm dúvida ainda nesse ponto, que tais pastores que mandam as pessoas guardar o sábado e diz que tem que guardar o sábado, eu vou mostrar aqui que está errado. Então o tema desse estudo aqui: se eu não guardar o sábado, não serei salvo? Se eu não guardar o sábado, não serei salvo? Então, abençoados, muitas pessoas acham isso, que pode perder a salvação se não guardar sábado. Muitas igrejas guardam sábado, não são todas, mas tem muitas igrejas que guardam sábado. Então esse vídeo é em resposta a essas pessoas, tá bom? É um vídeo curto, é um vídeo que não vai ser muito demorado. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou o irmão André Palhares, aqui do estado do Rio de Janeiro. Amém? E peço a vocês, façam vídeos ou grave áudios perguntando sobre algumas coisas bíblicas aí que você ainda não entendeu. Ah, eu ouvi fulano falar isso. É certo, irmão André? Ah, o pastor falou isso. É certo, irmão André? Eu vou estar mostrando você na Bíblia se é certo ou não na Bíblia. E a mesma dúvida que você tem que sempre pensar que milhares de pessoas têm. Então é bom trazer aqui em vídeo, né, para tirar dúvidas, ou tirar dúvida não só suas, como de muitas pessoas que querem saber da mesma coisa. Amém? Então, sou o irmão André do estado do Rio de Janeiro, já me apresentei, e peço a você que, se está me vendo a primeira vez, que veja esse vídeo até o final. Se esse título chamou atenção, esse tema aqui, né? Se eu não guardar o sábado, não serei salvo? É uma pergunta. Se esse tema lhe chamou atenção, peço a você que fique nesse vídeo até o final. É um vídeo curto, um vídeo pequeno. Amém? E porque não tem muito que explicar sobre isso não, tá bom? Mas com certeza a explicação que eu vou dar vai te esclarecer muita coisa. Então, eu peço a você que se inscreva, peço a você que aperte o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que eu vou postar.
Peço a você que dá os seus likes, vocês que me seguem aí, peço a vocês que dão os likes de vocês, amém? Não esqueça dos likes. Sempre convide pessoas para conhecer o irmão André e o canal MDCG, André Palhares. Eu peço a vocês essa ajuda, estou a rumo aí, né, a 1000 inscritos, né? E falta pouco, mas preciso da ajuda de vocês. Eu quero chegar a 1000 inscritos, por quê? Para que a plataforma do YouTube poder levar essas coisas, esses conhecimentos que eu trago aqui, para muitas outras pessoas. Para muitas outras pessoas. Não é para ganhar dinheiro, não. Porque as pessoas pensam que é fácil abrir um canal no YouTube, e é fácil, tem uma certa visualização e começa a ganhar dinheiro. Não, 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 não. Não é assim, não. O meu objetivo aqui não é nem ganhar dinheiro. O meu objetivo maior aqui, Deus sabe do meu objetivo. Deus sabe o meu objetivo nesse canal. E meu objetivo nesse canal é levar a verdade, levar o conhecimento da verdade a quanto mais pessoas possível. Porque assim que fez bem para mim e está fazendo bem para vocês que me seguem aí há um certo tempo, temos que levar essa coisa que é boa para nós, para muitas mais pessoas. Então sempre eu peço a vocês aí para se inscreverem. Vocês que são novatos, que estão me vendo a primeira vez, peço para se inscreverem. Peço para jogar nas suas redes sociais. Vocês que já são inscritos, joguem nas suas redes sociais. Compartilhe quanto mais possível for esse vídeo e vários outros vídeos que eu trago aqui, né? Que são tudo temas importantes, né? Para libertar os nossos irmãos dessa mente religiosa que foi implantada neles. Para eles que venham conhecer a verdade. A graça é a verdade. Graça existe um monte por aí. Mas a graça é a verdade, é a graça genuína do nosso Senhor, né? Cristo glorificado. Então, abençoados, fique firme aí, tá bom? E vamos que vamos. Vou preservar a identidade dessa irmã. Ela me fez a certa pergunta, eu vou dar aqui uma prévia, mas vou botar o áudio dela aí para vocês ouvirem. Ela me fez, é bom vocês ouvir a forma que ela perguntou, para vocês verem como é que vai a mente dos tais pastores por aí. Você já tem acompanhado os vídeos que eu tenho botado aí, né? Antigamente eu não botava as pessoas aí, os certos pastores falando e tal, mas de um tempo para cá eu comecei a fazer vídeo assim, botar os pastores aí, que se denominam, se intitulam pastores, eu coloco aí, né, para eles falando aí, né, e em cima do que eles falam, eu venho com a base bíblica, mostrando que eles não estão na base bíblica, né? Então você vê como é que está a mente dos tais pastores, a mente dos tais irmãos evangélicos, entendeu? Está um caos, abençoado, está um caos. É um caos total. Somente na graça de Deus, na revelação da graça de Deus, você aprende a verdade da Bíblia. Somente aqui. Não é só aqui, no canal MDCG André Palhares. Mas temos André Pimentel, temos Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, temos Elcio de Jesus, Geraldo Moraes, Lucas Medeiros, Ivanildo da Cruz e muitos outros. Desculpe vocês outros aí, se eu não falei o nome de vocês, mas graças a Deus somos muitos. E só com nós que somos anunciadores da graça de Deus, só nós podemos mostrar a verdade para vocês. Não que nós somos melhores, mas porque a nós foi revelado esse evangelho da graça de Deus. Amém? E nós queremos revelar isso para todos. Para todos aqueles que creem na graça de Deus. Todos aqueles que creem no que nós falamos aqui.
Porque nós trazemos aqui os versículos bíblicos. Trazemos aqui a história que comprova, entendeu? Os versículos bíblicos. Amém? Então, é só você analisar. Pegar a caneta lá, para se escrever ali, tal, depois vai na sua Bíblia, procura. É só analisar. Não estamos aqui querendo tirar ninguém da igreja e nem desviar ninguém para o erro, não. Estamos aqui para mostrar a graça e a verdade. Então, preservando aqui a identidade dessa irmã, ela me fez uma pergunta e disse que o pastor da igreja dela, ou a igreja que ela foi visitar, ele disse que quem não guardar o sábado pode perder a salvação e não entrar na cidade santa. Pode perder a salvação, quem não guardar o sábado pode perder a salvação e não entrar na cidade santa. A salvação, abençoado, a salvação que a Bíblia fala, não é uma salvação eterna. Não é uma salvação eterna. Você pode analisar os livros que falam de salvação. E você, analisando esses livros, vocês vão ver que não é uma salvação eterna que está falando ali. Ali está falando de uma salvação diária. Uma salvação diária. Uma salvação que precisamos no dia a dia. Uma salvação física que precisamos no dia a dia. Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Salvos de quê? Da mentira. E a palavra conclui, não é por obras para ninguém se glorie. Então, não é servir a Deus por obras meritórias, mas pela fé, na fé no Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho da graça de Deus, chamado por Paulo. O Evangelho do Reino, né? O Evangelho eterno. A Bíblia tem várias formas de expressar a graça de Deus. Mas é o Evangelho que o Paulo de Tarso recebeu do Cristo glorificado na cidade de Damasco. E o Paulo disse, se alguém pregar um outro Evangelho que não seja do Cristo glorificado, é anátema. Então não é nós que estamos diferentes, mas é o sistema religioso atual que prega um outro evangelho. Um evangelho que é de homens. Um evangelho que começou com homens, Mateus, Marcos, Lucas, João. Um evangelho que continua hoje com homens, bispos, pastores, arcebispos, papas, enfim. São evangelhos de homens. Por isso que nós pregamos diferente. Não é que nós somos diferentes. É que nós pregamos a verdade. Mas a mentira, por muito tempo sendo anunciada, houve uma inversão de valores. Essas mentiras passou a ser verdade. E quando nós chegamos mostrando a verdade, é aceita no cérebro humano como mentira. Mas abre os seus olhos, pessoal. A Bíblia diz que o véu de Moisés está posto sobre os olhos para que os filhos de Israel não atentassem para aquilo que Jesus já tinha, né, cumprido. E hoje o sistema religioso é a mesma coisa. Ainda está com véu nos olhos, não vendo que em Cristo já foi retirado. Amém? Então nós chegamos aqui mostrando a verdade para vocês. Sábado não perde. Não faz ninguém perder a salvação, não. Salvação eterna, todos nós que somos filhos de Deus, todos nós que somos predestinados desde a fundação do mundo, já viemos nesse corpo de carne, somos espírito que viemos experimentar esse corpo de carne, este mundo terreno, mas já com
A passagem de retorno já garantida. É quando você pega o avião e vai para algum país, já com a passagem paga ida e volta. Você vai passear, mas você já tem a passagem garantida de volta. É assim somos nós. Viemos nesse mundo com a passagem de retorno já garantida para a nossa volta. Porque a palavra diz que nossa pátria não é aqui. Nossa pátria é no céu. Nossa pátria é no céu. Nós somos espíritos revestidos de carne, experimentando esse mundo físico, experimentando esse mundo, esse corpo material, mas vamos retornar para a nossa casa. Se já temos a passagem de retorno garantida, então todos nós somos salvos. Todos nós somos salvos. Agora existe a salvação física, existe a salvação diária, a salvação do dia a dia que precisamos. Precisamos. Eu trabalhei de vigilante. Muitos anos trabalhei de vigilante. Eu precisava de salvação diária, do dia a dia. Já teve casos que me colocou numa posição perigosa. Eu precisava de uma salvação diária. Eu precisava de uma salvação física para que nada acontecesse comigo. Assim são os policiais, assim são os bombeiros, assim são os motoristas de táxi, de Uber. Precisam de salvação por causa de assalto. Assim são pilotos de avião, assim são os passageiros de um avião. Precisam de uma salvação física para que nada aconteça, que tenham um voo tranquilo. Assim é motorista de ônibus, assim é um pedreiro. Todos nós, diarista, uma dona de casa, um estudante, todos nós precisamos da salvação diária, da salvação do dia a dia, para nos livrarmos do mal. Existem pessoas más. Existem pessoas más que podem nos causar mal. Existem máquinas que nós precisamos para nos locomover. E essas máquinas, às vezes, ela dá pane. E pode acontecer acidentes. Então precisamos ser salvos dessa pane, desse acidente, para que nada de mal nos aconteça. Então, muitas vezes que a Bíblia fala de salvação, fala de salvação diária, salvação física, salvação do dia a dia que precisamos. Então, ou não guardar o sábado, não tira a sua salvação eterna não, meu irmão. Você já é salvo, sempre salvo. Já fomos predestinados desde antes da fundação do mundo. Amém? Em amor. Em amor. Amém? E quando Deus diz, Ele não retorna para trás. Se Ele fala que você é um espírito predestinado desde antes da fundação do mundo, e você foi predestinado em amor, outra passagem diz que você é abençoado, justificado. Amém? Que suas dívidas já foram pagas. E que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quando Deus fala isso, Ele não volta para trás da sua palavra. Quem volta para trás são os pastores. São homens desviados da verdade. São homens que querem te botar medo. São homens que querem te prender em suas igrejas, mas não te vê como pessoas. Não te vê como irmãos, meus queridos irmãos. Não. Te vê como números. Números. Ele vê sua carteira. Vê o que você tem de dízimo. Vê o que você tem de oferta. Mas a sua pessoa, ele não se importa com a sua pessoa. Temos que ser salvo desse tipo de gente. E o irmão André está aqui para isso. Mostrar a verdade para você fugir dessas armadilhas. Amém? Porque muitos deles nem Bíblia usa mais. E quando falam besteira. Falam coisas que a Bíblia não está. Vocês podem ver os vídeos que eu estou botando aí. Entre no meu canal, veja os vídeos que eu já postei aí. Eu botei eles falando, para não dizer que eu estou inventando.
Aí eu venho na Bíblia e mostro que eles estão errados. Porque não usam mais a Bíblia para falar nada. Né? Então, abençoado, fique firme conosco aí na graça. Porque aqui temos um compromisso. Eu, irmão André, vou falar por mim. Eu sei que os outros irmãos também são assim. Temos o compromisso de mostrar a verdade para vocês. Amém? Vou colocar o áudio aí dessa irmã aí. Preste atenção no que ela está dizendo. Tem meio um barulho assim, porque a gente estava num ambiente onde tinha outras pessoas. Mas preste atenção no que ela disse, no que esse pastor disse, e logo, logo eu voltarei aí para continuar dando explicação sobre esse tema aí. Amém? Volto já. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. É porque eu tô em umas palestras, sabe? E ontem, nessa palestra, o pregador falou sobre o sábado. Eu lembrei do senhor, que a gente tinha que guardar o sábado, tá entendendo? Eu quero que o senhor me fale sobre isso. Pelo menos o senhor sabe qual é a congregação, né? Que guarda o sábado, né? Eu lembrei muito do senhor, sim. Que o sábado, né, o dia que Deus descansou e guardou, que é o dia santo, né? E ele falou sobre os mandamentos e ele disse que estava incluído, né, o sábado estava incluído no mandamento desses. Aí eu quero que o senhor me diga alguma coisa. O André, o senhor já sabe, sim. Não é isso, não, André, assim, porque pelo o que ele fala, assim, né, assim, se a gente não guardar os mandamentos, principalmente é esse, que é o sábado, a gente não vai ser salvo, tá entendendo? Não vai entrar na cidade santa, como eles falam, né? Aí eu fico, Jesus, assim, eu não acredito que Deus ele faça isso, né? Se a gente só porque não guardou aquele dia, então eles que é um mandamento em guardar, então isso faz com que a gente perca a salvação. Então, abençoados, vocês viram aí, né? Que o pastor aí disse que quem não guarda o sábado perde a salvação. Já expliquei para você que você não perde salvação. Não vai entrar na cidade santa. Eles esperam uma cidade descer do alto. Uma cidade vai vir, vai subir, vai ficar em cima da nossa cidade física. Isso, sabe, é de uma mente desviada da verdade. É de uma mente louca. Entendeu? A Nova Jerusalém que a Bíblia diz, ou a tal da cidade santa, entendeu? É figurativo, abençoado. É figurativo. Significa que as coisas velhas passarão, eis que novas surgirão. Significa a cidade velha, a cidade está se referindo àquele mundo velho judaico, aquele mundo religioso judaico passaria e novo céu, nova terra viria. Que o primeiro céu e a primeira terra se passou. Está falando do mundo judaico, não está falando de um planeta nenhum que vai vir em cima do nosso aqui, não. Está falando figurativamente, do mundo judaico religioso se passou. Eis que virão novos céus e nova terra. Virão, né? Novamente, o mundo, ou seja, mental, transformador mental, transmutador mental, aonde as pessoas iriam servir a Deus, ou estão já servindo a Deus em espírito e em verdade, sem mandamentos humanos, sem mandamentos de méritos humanos,
mas em espírito e em verdade, na fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e não pelas obras do velho mundo. Não pelas obras, né, do primeiro céu, da primeira terra, mas por fé do segundo céu e da segunda terra, do novo céu e nova terra. Vocês estão me entendendo? É figura de linguagem. Nós já vivemos essa cidade santa em nossas vidas. Nós já vivemos esse primeiro céu, esse novo céu e nova terra. Nós já vivemos no novo céu e nova terra, que é mental, que é viver, né, a palavra em espírito e verdade, que é enxergar a palavra em espírito e verdade. Não mais, como a Bíblia diz, na caducidade da letra. Não é mais na caducidade da letra. Não é mais literal, mas é espiritual. E quando você vive esse novo céu e nova terra, que é espiritual, que é mental, o véu de Moisés, que a Bíblia diz, é tirado dos seus olhos. Você passa a enxergar a verdade. Então você vê que um monte de pastor está despreparado para a verdade. Onde já se viu, se você não guardar o sábado, você perde a salvação, e salvação não se perde. Onde já se viu que se você não guardar o sábado, você não vai para o céu, não vai para a cidade santa. Já vivemos na cidade santa, pastor. Já vivemos o novo céu e nova terra. É a mentalidade da graça que vai transformar, vai transmutar aquele velho homem religioso no Filho de Deus. Já vivemos essa novidade. Então, vou dizer para vocês sabatistas, vocês que guardam o sábado, que cismam em dizer que tem que guardar o sábado, e olha que são muitos, e eu botei aqui os congressionalistas, quase que minha língua enrola, já tenho a língua presa, ainda boto um palavrão desse, os presbiterianos, metodistas, batistas e muitos episcopais, e a igreja dos sétimos dias, as adventistas. Então são muitos aqui que têm essa fé, que tem que guardar sábado. São muitos que têm essa visão deturpada da palavra. São muitos que não conhecem a verdade da palavra. Eu vou explicar para vocês agora, peço muita atenção, peço que vocês prestem muita atenção na minha explicação, tá bom? Não vou levar muito longamente isso, não, mas preste atenção. Um pedacinho só que eu vou falar aqui. Tem muitos versículos que eu posso usar, mas não vou usar. Porque não tem muito o que falar disso. Que é uma coisa clara e lógica. Uma coisa clara e lógica. Amém? Então, abençoados, não guardar o sábado te faz um pecador e te faz você perder a salvação e te impede de você entrar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Se você for basear na palavra bíblica, isso aí são palavras de um pastor. Mas se você levar isso no pé da Bíblia, no pé da letra, dentro da Bíblia, você vê que é totalmente diferente. É totalmente diferente. Se você guardar o sábado, aí sim te colocará numa condição de transgressor. Te colocará numa posição de pecador. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então todos que transgrediam a lei se colocavam numa condição de pecador. Por isso, muitas vezes você vê na palavra um apóstolo, um discípulo, chamando alguém de pecador. Quem era pecador?
aquele que fazia coisas segundo a carne, prostituição, bebida, adultério, não. É aqueles que transgrediam a lei. E guardar sábado era um mandamento obrigatório na lei para judeus. E quem não guardava o sábado era um transgressor, era um pecador. Então, hoje a palavra é invertida, né? Se você guardar hoje, você se torna um transgressor. Porque para você guardar o sábado, tem que haver um mandamento que te impede de guardar o sábado. E para nós que somos gentios, não existe esse mandamento. Entende? Não existe esse mandamento. Porque esse mandamento foi revogado. Porque o templo caiu. Jesus falou, está vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. E o templo caiu em 70 DC, quando o exército de Tito invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo. Profetizado por Daniel. Uma coisa que já aconteceu. Então, sem templo, sem lei. Por que sem templo, sem lei, irmão André? Não, o templo caiu, não tem nada a ver com a lei. A lei é perpétua, a Bíblia diz que é perpétua. Era perpétua no tempo da lei, enquanto durasse aquela geração a qual a lei foi determinada. Amém? Mas, na vinda do Cristo, Lucas 16,16 diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista, como João Batista foi o último profeta, apesar dos judeus não acreditar e não aceitar ele como profeta. Jesus disse que ele era o profeta, não era o profeta, não era um profeta, mas o profeta. E Jesus disse que não existiu nenhum maior do que ele. Os judeus acham que Malaquias foi o último profeta. E teve ali, 400 anos ali, que a Bíblia se encerrou 400 anos. Aí quando veio o Novo Testamento, os judeus dizem que esse Novo Testamento é falso, é antibíblico. Então eles não seguem, porque eles terminaram em Malaquias. Não houve esse tempo todo, não houve 400 anos de vácuo, essa brecha, não existe isso. Não existe. Eu posso provar isso. Entendeu? Não vou falar isso agora, mas não existe essa brecha. Amém? Então, meus irmãos, o templo foi ruído. Muitos dos mandamentos só poderia ser feito com o templo. Sem o templo, muitos mandamentos não podem ser praticados. Existem judeus ortodoxos que não cumprem mandamento. Por que ele não cumpre o mandamento? Será que eles deixaram de acreditar em Deus? Existem judeus aí que são fariseus. Existem judeus que são messiânicos. Quando a gente fala em judaísmo, existem vários ramos do judaísmo. Assim como existem vários ramos do protestantismo. Existem vários ramos católicos. Existe o apostólico romano, existe os católicos da Grécia lá, que são ortodoxos. Entende? Então, muitos ortodoxos sabem o que eu estou falando. Que muitos mandamentos... Eu tenho amigos judeus ortodoxos. E muitas vezes eu me tiro muitas vezes assim... eu pergunto a eles algumas coisas. Tiro dúvidas, muitas vezes com ele. Né? E meu irmão aí, né? Abraão, Isaac e Abraão. Então, que Deus aí abençoe sua vida, meu irmão. Eu sei do que aconteceu com a sua vida nessa guerra aí que teve aí, né? Mas crê em Deus que tudo vai dar certo. Amém? Então, ele é um judeu ortodoxo. E ele disse para mim, André, o que você está falando é corretíssimo.
Mas os pastores evangélicos não acham. Mas os doutores não acham. Os doutores me criticam. Diz que eu não sei nada. Diz que ele é professor, é teólogo, é bacharel, palestrante e que sabe das coisas, igual o Malafaia. Eu tenho anos de vivência, tenho experiência, tem nada. Você não tem nada. Eu te respeito como pessoa, como sempre disse. Respeito a sua idade, respeito a sua pessoa, respeito como cidadão. Amém? Mas conhecer a Bíblia você não conhece. Você não tem visão nenhuma da verdade. Não tem visão nenhuma da verdade. Porque a verdade é que esse judeu, meu amigo ortodoxo, disse: sem um templo não pode se cumprir mandamento nenhum. Porque muitos mandamentos só poderiam ser feitos no templo. E se você deixar de cumprir um só item, um só mandamento, você anula todos e se torna transgressor de toda a lei. É isso que ele me falou. Aí você pega, o Novo Testamento fala isso? Chamado Novo Testamento, né? Porque Mateus, Marcos, Lucas, João não é Novo Testamento, Tiago não é Novo Testamento, tá? Novo Testamento são as cartas de Paulo, são Novo Testamento, né? Mas vamos na Bíblia, vamos lá no chamado Novo Testamento. Será que diz o que esse judeu ortodoxo, meu amigo, falou? Vamos lá, Tiago 2:10 diz: pois quem obedecer toda a lei, ou vocês, sabatistas, que querem obedecer toda a lei, mas tropeçar em apenas um ponto, ou seja, deixar de praticar um só mandamento, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Torna culpado de quebrar a lei inteiramente. Porque aquele que disse, aí ele vai dar um exemplo aqui. Aquele que diz, não adultere e adultera, está quebrando o mandamento. Também disse, não assassine e assassina, também está quebrando o mandamento e se torna transgressor da lei. Então vocês, sabatistas, estão se botando numa posição de transgressor da lei. Vocês, pastores sabatistas, né, que ensinam o povo que tem que guardar o sábado e chama muitas vezes as pessoas de pecadores, vocês são os pecadores. Porque quem transgride é um pecador. Porque o pecado é a transgressão da lei. Então, todos que transgridem a lei se coloca numa posição de transgressor. Embora essa lei não existe mais, já foi revogada, aleluia, por Cristo, no madeiro, espiritualmente, e lá, né, na sua segunda parousa, fisicamente, aleluia. Embora essa lei não vive mais, mas se vocês querem viver na lei, então eu vou falar para vocês dentro da lei. Vocês são transgressores. E estão levando o povo a se transgredir. Vocês são pecadores. E está levando o povo a se colocar numa condição de pecador. Estou falando assim, né? Como se houvesse lei. Mas não temos lei. Não temos lei. Vivemos sem lei. Sem a lei, né, de Moisés, sem a lei de obrações e sacrifícios religiosos, mas vivemos na lei do Espírito de Deus. Vivemos na lei, né, do Cristo que nos mostrou que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. Vivemos na lei da fé, e não na lei física de mandamentos e obrações religiosas, mas vivemos na lei da fé. Aleluia! Então alguém perguntou, Atos 16, 30, 31, alguém perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, alguém perguntou aos discípulos, né?
creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Amém, Sabatista? Creia no Senhor Jesus. Eu creio no Senhor Jesus. Mas pratica a lei. Uma lei inválida. Uma lei que não existe mais. Um jornal antigo. Crer no Senhor Jesus é crer nas palavras dele. E as palavras dele foi dita por Paulo de Tarso, lá na cidade de Damasco, onde Paulo de Tarso diz que recebeu palavras inefáveis ao homem referir. Essas palavras inefáveis é o que eu estou aqui mostrando para vocês. Não estou ensinando, porque eu tenho muito que aprender do Cristo. Amém? Mas estou anunciando aquilo que ele me ensina. Amém? E Paulo de Tarso diz que recebeu palavras inefáveis. Ele está falando da graça de Deus, da revelação que o Cristo glorificado deu para ele lá na estrada de Damasco, quando apareceu para ele. É isso que Paulo está falando. Essas palavras inefáveis é a graça de Deus, que ainda é inefável na mente de muitos desses pastores, doutores, professores, bispos e palestrantes e tal, renomados pelo povo, mas os nécios por Deus, os nécios de conhecimento, para nós que conhecemos a visão da verdade. Então, o que devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus é crer na palavra dele. E a palavra dele foi dada por Paulo. A palavra inefável, a graça de Deus, é crer na graça de Deus. Crer na graça de Deus. Se você crer na graça de Deus, será salvo tu e sua casa. Salvo de quê? Será salvo tu e sua casa. Se é uma salvação eterna, né? Então, não existe uma salvação individual. Não, eu sou salvo, mas a pessoa ali, eu não posso salvar ela. Eu sou salvo, mas não sei se fulano é salvo. É uma salvação individual. Existe isso? Ele está falando que vai ser salvo tu e sua casa. Todo mundo vai ser salvo. Se crer em Jesus Cristo. Não é que um é salvo, outro não é salvo. Não existe isso. A palavra estava dizendo. Crer no Senhor Jesus, que é crer na graça de Deus, no Evangelho da graça de Deus que eu, irmão André, estou vos anunciando. E se você crer nesse Evangelho que eu estou vos anunciando, será salvo tu e sua casa. Não é uma salvação, né, espiritual, celestial. Vamos deixar esse mundo aqui, já estou salvo, vou para Deus. Não, é uma salvação diária. É uma salvação da mentira. É salvar você da mentira. É salvar você de pessoas que contam mentira. Salvar você de pastores que não se baseiam na palavra da graça de Deus. Pessoas que não se baseiam no Evangelho do Cristo. É salvar você dessas pessoas. Para que você não seja mais enganado. Para que você passe a andar no caminho correto. Para que você possa servir a Cristo em espírito e em verdade. E não por obras humanas. Não por obras humanas. Amém? Então, abençoado, a importância de guardar sábado ou não guardar sábado não tem importância nenhuma para Deus. Deus descansou no 7º dia. Bom, por que é falado isso? Porque no calendário judaico, né, a semana começa no domingo. Né? Então, na sexta-feira à noite, já está caminhando para o fim de semana, que para eles cai no sábado. Então, a palavra guardar significa escolher um dia para você congregar, para você reunir famílias, que isso era feito no antigo judaico, no antigo mundo judaico. Hoje, para nós ocidentais, isso não acontece. Ninguém da nossa família hoje reúne pessoas no final de semana para sentar e falar da palavra de Deus. Isso não existe mais. Isso já acabou. Infelizmente.
No mundo judaico, não. Eles escolhiam um dia para reunir família, para falar da palavra de Deus. E o final de semana deles era no sábado. Era no sábado. Por que o nosso hoje é no domingo? Porque o imperador Domiciano decretou que ele era Deus. Ele era Deus. Como o nome dele era Domiciano, é irmão de Tito. O irmão de Tito. O Tito que invadiu Jerusalém. Domiciano era irmão dele. Os dois eram filhos do imperador Vespasiano. Então, ele se denominou Deus. Denominou Deus. E disse que domingo seria o dia das pessoas se reunir para adorá-lo. Aí vem o cristianismo, que vem o sistema religioso evangélico, que vem sendo filho do catolicismo, né? O sistema religioso evangélico critica os católicos, mas são filhos dos católicos. Martinho Lutero só tirou as imagens de santo e o papado. Mas o vínculo doutrinário é o mesmo. São filhos do catolicismo. Então, no catolicismo, o que acontece? O domingo é para servir o Senhor. E a igreja evangélica, que nasceu, né, de dentro do catolicismo, tem um domingo para servir o Senhor. Na verdade, esse Senhor é Acdio. Domicianus, Acdius. Domiciano é Deus. Amém? Então, abençoados, eles usavam sábado porque o sábado era o final de semana deles. Nós usamos domingo porque domingo é o nosso final de semana do nosso calendário gregoriano. O nosso calendário não segue o mesmo calendário judaico. Então, esse guardar o sábado, entendeu? Significa que você tem que tirar um dia para o Senhor. Você trabalha a semana inteira, tem que tirar um dia para o Senhor. Então, eles tiravam o sábado, porque o sábado é o final de semana deles, segundo o calendário deles. E é um calendário correto. Porque a semana não começa na segunda, a semana começa no domingo. No domingo começa a semana, né? Mas o nosso calendário gregoriano começa na segunda. E domingo é o nosso feriado. Para eles é no sábado. Então é só isso. É uma explicação simples. A base disso tudo é Tiago 2,10. Você não pode guardar o sábado e não cumprir os outros mandamentos. Vou guardar o sábado, bonitinho, vou guardar o sábado. Mas já tem a festa de Sucote, e tem outras festas, e tem as festas da lua, e tem não sei o quê. Tem que circuncidar. Você que está guardando sábado, você circuncidou, meu irmão? Você, pastor, que ensina as pessoas a guardar o sábado, você é circuncidado, meu irmão? Circuncidado por sacerdotes, não é operação de fimose, não. É a mesma coisa. Mas, dentro da religião, tinha que ser circuncidado por sacerdotes, escolhido por Deus. Não existe mais templo, não existe mais sacerdote, não existe mais lei, não existe mais circuncidação, não existe mais sábado. E aí? Você está deixando de cumprir o mandamento. Então, guardar sábado e não guardar os outros mandamentos, Tiago diz que você se torna réu, porque você se torna culpado de quebrar inteiramente a lei. E se coloca na condição de transgressor da lei. E sendo transgressor da lei, na lei, te colocava numa condição de pecador. Mas você não é mais pecador. Você não é mais transgressor, porque essa lei já não existe mais. Essa lei foi revogada em duas instâncias. Espiritualmente, lá em Lucas 16,16. E fisicamente, lá no ano 70. Quando o templo foi destruído, cumprindo a palavra do Cristo glorificado, que veio sua segunda parousa e disse que esse templo será derrubado.
Esse templo será derrubado completamente, não ficará pedra sobre pedra. E ele fala para a mulher samaritana, poucos anos antes, e diz, haverá tempos que não me servirão, nem no templo de Samaria, e nem em Jerusalém, mas em espírito e verdade, porque hoje o templo, a casa de Deus, somos nós. Amém? Casa de Deus é eu, casa de Deus é você. Aleluia! Esse é o estudo de hoje. Eu falei que ia ser pequeno, mas acabou crescendo. Mas é isso aí. Temos que falar. Temos que falar. Amém? E fico por aqui. Peço a vocês que ouçam esse estudo 1 ou 2 vezes, para que vocês possam aí estar compreendendo claramente isso. Principalmente vocês sabatistas, que algum de vocês já está me vendo aí, porque esse vídeo aqui, graças a Deus, está indo até para fora do país. Eu tenho lá na Califórnia meu irmão John Clary e Caroline, e ontem se inscreveu também uma moça também de Nova York, eu não lembro o nome dela aqui, mas eu no próximo vídeo vou agradecer ela aqui, tá bom? Isso aí. Então, com certeza, vocês vão ver. Se tem pessoas lá fora do país vendo, vocês, sabatistas aqui do país, estão vendo. Ouça esse vídeo, sabatistas. Parem com essas práticas, sabatistas. Porque isso aí não tem nada a ver. É antibíblico. Amém? Se inscreva no meu canal. Você que está me vendo pela primeira vez, que gostou desse vídeo, que ficou até o final, se inscreva no canal, aperte seu sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu postar. Não esqueça de dar seus likes, traga umas pessoas para se inscrever, traga umas pessoas para conhecer o irmão André, traga umas pessoas para conhecer o canal MDCG André Palhares. Se inscreva aí. E se inscreva também no canal dos meus irmãos aí. Meus irmãos aí, Carlos Gomes, meu irmão do coração. Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual. Ivanilton da Cruz, Guerreiro da Fé. Amém? Lucas Medeiros, né? Libertando Mentes. Charles Roberto, né? Além da Religião. Tiago, Apocalipse já aconteceu. E o meu irmão aí, César Oliveira. César Oliveira, 9051, né? Eu até anotei aqui. César Oliveira, 9051. César Oliveira 9051, isso mesmo. Escreve lá no YouTube, César Oliveira 9051. Você vai achar o canal do meu irmão César Oliveira. Muito obrigado. Até a próxima. Uma tarde de sábado abençoada para todos vocês. Graças a paz. Prepare o seu coração. Prepare a sua alma.